atualmente aqui na UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina. Também estamos, né, subindo para o nosso canal do YouTube para que a gente possa acessar cada vez mais pessoas com as narrativas LGBTQIA+, mais de impacto, que fazem parte dessa ação. E, obviamente, que dentro desse métier todo, a gente não poderia deixar de fora um ícone, uma figura que, além de ser uma das fundadoras da Transforma, é uma pessoa que transformou muito Florianópolis dentro das políticas públicas, da cena cultural, é DJ, produtora, artista, trabalhadora do serviço social, acolhedora, uma mãe de muitas, uma pessoa que ocupa diferentes espaços e que precisamos registrar, né, suas falas, memórias, inquietações, dores, dissabores, mas muitas conquistas. Quero que vocês recebam com muitos gritos, aplausos, comentários aí no YouTube, para ninguém mais, ninguém menos que Littles Kyo! Uau! Bem-vinda, meu amor. Obrigada. Nossa, a apresentação quase meia hora. Já vou me sentar e vai ser isso, porque eu já estava sentada, na verdade, né? Então, meu nome é Littles e parte do que o Arthur falou é verdade, daí tem outra parte também que é a pior, que é, né, as minhas vivências na noite são um pouco conturbadas, até porque eu costumo dormir pouco e trabalhar muito e ficar com essa cara que vocês estão vendo nesse momento. Mas vamos lá, né? Eu vim trazer uma inquietação que eu acredito que é uma forma da gente começar a se fortalecer bastante, que é contra esse processo que vem mudando tanto o cinema quanto a televisão, contra esses canais de streaming, né? Que eles falam que agora os seriados, as novelas estão tudo num processo de lacração, como se tudo que a gente fizesse, que a gente se colocasse, se mostrasse, fosse algo para a gente chamar atenção e criar borbulhos na internet, né? De certo modo, eu posso dizer que eu concordo com isso, até porque, por eu ser uma pessoa que sou do movimento social, eu sou muito afrontosa. E eu acho que o afronte, ele traz uma força, né, nas batalhas. Porque no momento que você tira uma pessoa para a inquietação, você faz com que ela pense a respeito do que está sendo tratado. O que eu incomodo no outro a ponto de ele parar tudo que ele está fazendo na vida dele e escrever um textão dizendo que tal filme agora virou lacração, né? O que movimenta isso dentro do ser humano? Por que ele se sente atacado, por exemplo, quando uma sereia que não existe, ela se torna negra, né? Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de um jogo de videogame que recentemente foi lançado, o Dragon Age, quando ele vai falar sobre questões de gênero, por que você poder criar um personagem a gênero incomoda? O que incomoda na pessoa que vai comprar um jogo, que vai ligar, e no momento que ele está montando o personagem, tem 3 opções em vez de 2? Aonde que está incomodando isso, né? O que faz uma pessoa pedir reembolso, desligar o jogo, ir para a internet, começar a atacar as pessoas? E ao mesmo tempo, eu acho que a gente poderia voltar um pouquinho lá na década de 70, 80, e daí a gente falar um pouco dos filmes, né? Como que a gente se via naqueles lugares? A gente não se via naqueles lugares, né? E as representações, elas eram muito fanfarronas. Quando você via uma travesti, era sempre um homem que dublava. E tinha muitos trejeitos que não faziam parte do universo da travesti, né? Quando a gente via os gays, e principalmente em programas humorísticos, era de um exagero, e não tão recentemente a gente pode... tão distante, melhor dizendo, a gente pode se lembrar de um quadro que aconteceu no Fantástico, de uma pessoa cis-hétero, mas uma pessoa cis, falando a respeito do que era um comportamento de um jornalista gay. Então tudo isso fica me movimentando bastante a pensar que em 70 e 80 a gente não se via, mas a gente estava nesses lugares. A arte, ela foi por muito tempo composta por pessoas da comunidade LGBT. A gente que movimentou tudo isso. Desde cenário de roupa, desde cenários de histórias, das ficções, de tudo que a gente trabalhava e permeava, os atores mesmo, a grande maioria dos atores que têm histórias bem polêmicas, né, e até mesmo com destaque, são da comunidade LGBT.
E a gente via que também tinha essa suspensão da identidade, porque as pessoas não se sentiam confortáveis em dizer que elas eram da comunidade. Então a gente sempre teve presente. Eu acho que isso é um ponto que a gente tem que refletir. A gente estava nos roteiros, a gente estava atuando, a gente estava nos processos de direção, a gente estava em todos esses lugares. Aí, a televisão era algo extremamente elitista. As pessoas, quando falavam de Hollywood, né, e a gente pode lembrar e rever alguns filmes que retratam muito sobre essas situações, do quão as meninas gostariam muito de estar atuando em Hollywood, né, e o quão sofrido, triste eram para elas, porque às vezes elas se dedicavam mais de 12 horas por dia para conseguirem um papel, né, ficavam filas e filas na frente lá nos estúdios, esperando que uma pessoa pudesse olhar para elas e elas estarem ali dentro para participar de um filme. E daí, contrapartida, tem toda uma história de exploração, de não receberem, enfim, né? Mas a elite, ela se beneficiava da TV, porque a televisão era cara. Era um produto de consumo que ela começa a chegar no Brasil preta e branca, depois, né, ela começa a ganhar cores, mas quem que começava a ter essas cores, né? Quem que começava a ter as televisões, por exemplo, na minha época de infância, era um sonho ter uma TV de 32 polegadas. Né? Era o que a gente vê hoje, aqueles painéis de televisão de quase 500 mil. Então, todo esse processo da televisão, ela era voltada às elites. Então, as elites estavam ali. Só que nessa mudança de 2010 para cá, começa a vir os streamings, a gente começa a baixar filme da internet, a gente começa a ter uma internet, né, de verdade. Então a gente começa a ver que a televisão, ela começa a deixar de ser esse lugar da elite. A elite já não tem mais interesse em estar ali às 8 horas da noite, sentados na frente de uma televisão para assistir uma novela, ou às 7 horas. Porque eles podem assistir o que eles quiserem, a hora que eles quiserem, em qualquer canal, até mesmo disponibilizado pela própria Rede Globo. Então a audiência começa a mudar. As pessoas que não têm condições de pagar por esses canais, de terem acesso a esses filmes, são as pessoas que começam a consumir mais a televisão. E daí a gente tem uma perspectiva de que, cara, a gente vive num sistema capitalista. As televisões não vão ser idiotas. Não ser idiotas significa que elas vão querer vender ainda as propagandas que muito fazem com que elas existam. Qual é o público que hoje está na frente de uma televisão assistindo? É aquela dona de casa que chegou cansada, que já tem aquele costume de ir lá desligar a TV. A minha mãe, por exemplo, é um tipo de pessoa que liga a TV e deixa ligada. Ela pode estar na sala, ela pode estar na cozinha, ela pode estar no inferno que for, a TV está sempre ligada. E a gente fala, mãe, tu está assistindo? Ah, eu estou assistindo. Mas não tá, mãe está assistindo. A TV nos assiste, né? Essa é a verdade. Então, quando a gente vai pensar sobre esse processo, aí sim eu começo a pensar que é a galera periférica, hoje, que está sendo vista, porque é a audiência que eles têm. Antes a elite, imagina a gente fazer novelas de para-guerra. A elite parava para assistir uma novela. Né? Então a gente via sempre aquelas tramas que eram em torno daquela vilã maravilhosa que morava num casarão, e daí tinha a mocinha que geralmente morava também num casarão, né? E agora começa a mudar essa perspectiva, né? Tanto é que a gente consegue enxergar vilões que não estão mais dentro das suas próprias mansões, né? A gente começa a ver uma outra realidade. A gente agora, na novela das 8, está falando sobre um restaurante, sabe? Que é uma coisa muito classe média, que é a nossa realidade, trabalhar em restaurante. Pode não ser tão requintado quanto, né, o que está sendo mostrado ali, mas é uma realidade. Então, o que a gente começa a avançar? Além de ter essa mudança de público, a gente que estava lá atrás e que a gente não conseguia falar sobre a gente começou a colocar isso em pauta. Não, vamos falar da LGBT, vamos falar, porque a gente agora pode, entende? Então, não é que haja um processo de lacração e de afronte e que agora a gente está mudando todo. Não é do nada que as pessoas LGBTs, que pessoas negras, que pessoas periféricas consomem esses produtos. O que está acontecendo agora é que a gente conseguiu, de fato, estar se apropriando desses espaços. Com a vinda, por exemplo, da Netflix,
a gente consegue fazer um seriado LGBT que vai passar lá, que não precisa mais passar pelo crivo de uma televisão, ou somente aqueles roteiristas ali, que eu não vou citar nomes, mas enfim, que a gente já sabe que tem ainda roteiristas LGBTs que são ligados à Rede Globo, que são muito problemáticos até nas próprias discussões. Então, a gente está podendo contar nossas histórias da nossa forma. Né? E a Transforma, ela vem muito nessa própria perspectiva, da gente conseguir dar visibilidade para filmes, para questões artísticas, né? Questões de artistas, por exemplo, que a gente vê aqui na feira, que são invisibilizados também. Porque a gente nunca conseguia se colocar, e aí eu posso trazer um pouco de antes, né, de 2002, ali, 2010, por exemplo, 2015, era muito difícil a gente ver até mesmo o próprio candidato se colocar enquanto LGBT, porque sabia que ia perder voto. Né? Hoje a gente conseguiu avançar tanto que as pessoas conseguem ir na internet e botar ali a bandeirinha LGBT, dizer que tem orgulho. Vai sofrer ataque? Pode ser que sofra. Né? Mas a quantidade de ataque que vai sofrer hoje é muito menor do que a gente sofria na rua se de caso a gente declarasse alguma coisa dessa. E eu posso trazer um pouquinho do relato, né, de como que surge a Transforma, porque a Transforma surge num empenho da gente querer levar travestis transexuais para dentro do cinema. Vocês conseguem compreender isso? Tipo, é o cúmulo do absurdo. Tu entende? A gente chegar num momento da vida que a gente tem que montar um festival de cinema, porque a gente consegue perceber, de fato, que os espaços privados, públicos, né, como shoppings, não querem ainda que travestis transexuais circulem lá dentro. Uma ou outra, até tudo bem, mas e duas e três, será que não vai virar um tumulto? Né? Então, quando a gente tentou fazer toda essa ida ao cinema para que as meninas assistissem A Garota Dinamarquesa, a gente começa a perceber como os lugares ainda são hostis e como há ainda essa divisão, né? A gente se ilude muito disso, porque a gente tem um privilégio tão fodido que a gente não acredita que esses espaços, eles ainda impedem pessoas de acessarem o banheiro, por exemplo. E quando a gente vai falar sobre o acesso ao banheiro, a gente pode levar ainda, entre parênteses, várias e várias questões, porque eu fico pensando no ambiente de trabalho, na questão de quando eu estava dentro da universidade, que eu também tinha uma dificuldade de acessar banheiro. Então, gente, eu estou falando de uma universidade pública, aqui dos anos de 2012 a 2016, que a gente ainda estava enfrentando violências dentro da universidade simplesmente por sermos pessoas trans. E daí, voltando sobre essa história, cai também a questão do movimento, porque o movimento, muitas vezes, ele se segurava onde ele conseguia se segurar. Né? E a gente não vai muito além de onde a gente está pisando. Essa é uma realidade. Né? Então, eu vejo que o que mais me incomoda no processo do movimento social, e agora eu trazendo isso para questões enquanto uma ativista, uma pessoa que trabalha com movimentos sociais há 20 anos, eu acho que não existe exclusão e solidão maior do que você fazer parte do movimento e se sentir sozinho e exclusa dentro dele. Eu acho que é assim, ó, eu preferia ser Littles solitário do que as pessoas me abraçarem dizendo que a gente faz parte de um movimento que eu não faço. Em que parece muitas vezes que a minha fala, ela não tem peso, como se a minha vivência ela não importasse as pessoas. E é tão brutal, porque a gente começa a ver quem é que detém esse próprio poder dentro do movimento LGBT, né? E daí a gente vai falar na mesma hegemonia, que é uma reprodução dessa hegemonia burguesa, branca, blá, 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 e tudo aquilo que a gente já se fala. E agora rememorando também as questões, né, da década de 70, desde a década de 70, travestis transexuais estão nas esquinas, elas queriam sair das esquinas, elas queriam estudar, elas querem acesso à saúde, elas querem poder entrar no banheiro, trabalho formal, enfim, e eu pouco vejo o nosso movimento LGBT, pessoas que teriam esse poder de conseguir ir lá e dar uma carteirada e fazer com que um negócio acontecesse, com o interesse de mudar essa nossa realidade. Então, eu, de forma agressiva, eu posso dizer que o próprio movimento LGB é cúmplice dos nossos assassinatos.
das nossas mortes. Porque saber o que precisa ser feito, o movimento sabe. As pessoas sabem. Agora, se inquietarem com essa violência, se mexerem para fazerem a diferença, eu não vejo isso acontecer. E eu estou falando de 20 anos dentro do movimento LGBT. Eu não vejo isso acontecer. E eu vi desde quando... Porque o movimento trans, agora a gente pode falar sobre isso, o movimento trans, quando ele surge no Brasil, ele surge de uma forma muito recente. Porque a gente vai falar de Stonewall, quando começa a surgir, né, o movimento gay, que primeiro eles chamavam de movimento homossexual, depois ele vem a ser o movimento gay. E daí nós, né, também éramos consideradas homossexuais e viado e gay, por isso que tem muito ainda esse embate, né, de pessoas que são travestis transexuais com algumas pessoas que são gays cis heteronormativos, porque elas têm essa coisa de a gente está tentando se firmar num gênero e daí vem uma pessoa do próprio movimento tentar nos deslegitimar neste lugar. E a gente tem essas identidades, elas bem marcadas, né? Já tinha outros que ele poderia ali para vir estragar o negócio. E daí a gente já tem os negócios ali, mas a música é animada. Mas já tinha, né, isso já bem marcado, né? E esses movimentos trans, eles vêm num processo também de conseguir sair dessa estrutura cis heteronormativa, que eram os movimentos da década de 90, 2000 até 2010. A gente não tinha mais espaço e a gente percebeu isso, né? Da mesma forma que eu chorei aqui dizendo que me sinto sozinha no movimento, né, que as minhas falas não são ouvidas, não têm o mesmo peso, outras pessoas que eram travestis transexuais, elas também começam a entender esse lugar. Elas começam a perceber que muitas vezes a gente estava sendo exploradas dentro do próprio movimento, né? Muito se conquistou dentro do movimento LGBT com as nossas mortes. Quando se falava, por exemplo, nos anos 2000, que o Brasil era o país que mais matava LGBTs. De certo modo, né? Mas e esse recorte? A gente fala sobre esse recorte? Se falava nos anos 2000 qual era o recorte? A gente tinha pessoas que faziam parte do próprio movimento, que hoje são pré-históricas, posso dizer dessa forma, e que levantavam a bandeira dizendo assim, gay de peruca, que era o que saía no jornal. Era o que a gente tinha. Homem de saia, era o que saía no jornal. Ninguém tratava como uma transexual, ninguém tratava como uma travesti. E isso tudo, quando eles iam criar as estatísticas, eles jogavam tudo pro lado dos gays. E a gente continuou minguando nisso, né? E eu acredito que a maior decepção que eu tenho foi essa construção enquanto movimento dos anos 2000 até 2010, que a gente consegue avançar em várias pautas para a comunidade LGBT, que é a questão do casamento, que é a questão da adoção, que é muito cis heteronormativa, que ainda se reproduz muito uma realidade que é muito distante ainda de travestis transexuais. Eu, por exemplo, conheço pouquíssimas travestis transexuais casadas, pouquíssimas ainda que têm um filho, que adotaram um filho, pouquíssimas, entende? E daí nisso, eu entendo, daí eu volto àquilo que eu estava dizendo a respeito de cada um vai pensar só no seu território que está pisando, mas daí quando a gente fala em movimento, a gente fala de coletividade, a gente fala de outras pessoas estarem envolvidas, as outras pessoas que estão envolvidas e que muito movimento utilizou das nossas mortes, né, para conseguir essas conquistas, continuam lá nas esquinas. É só isso, né? Então, eu sei que a gente tem sempre esperança de um mundo melhor, né? E quando a gente fala sobre esperança de um mundo melhor, eu fico pensando também sobre a questão do trabalho 6x1, né? Eu vivo isso no cotidiano porque eu tenho pessoas que moram comigo, que fazem parte dessa escala e que simplesmente eu não as vejo. Eu que sou uma profissional que trabalho à noite, quando eu chego em casa a pessoa já está dormindo, quando eu acordo a pessoa já sai para trabalhar. E muitas vezes a pessoa chega num dia de descanso e dorme o dia inteiro, porque ela não aguenta o processo
que é, né? Tu pode aguentar a primeira semana, tu pode aguentar a segunda semana, mas como que fica os outros processos? Né? E por que eu vou trazer a questão da escala 6x1? Porque a pessoa que pensou a respeito disso, que está lutando bastante, é uma travesti. Porque a galera LGBT que se faz do movimento e que já assumiu esses espaços há muitos e muitos anos, não chegou em nenhum momento a querer cogitar esse tipo de possibilidade de fazer uma melhora para a galera que é trabalhadora. E eu volto a dizer que, assim, para mim, as únicas conquistas relevantes que nós tivemos por parte do movimento LGBT foi o casamento, que de nada me atinge, e foi a questão da adoção, que também de nada me atinge. Porque a luta, por exemplo, pelo uso do nome social foi a gente que fez. Quando a gente começa a trazer os homens trans para o cenário da luta de travestis transexuais, foi a gente que fez. E daí eu volto a dizer, a gente não está no movimento, a gente está numa união de pessoas que são grupos selecionados. E aqui em Floripa é muito isso. Aqui a Transforma é um grupinho. Tem outros grupinhos LGBTs espalhados pela cidade. Não pensem que existe um movimento LGBT que todas se dão bem, que está todo mundo unida, que a gente, ai que lindo, a gente elegeu várias pessoas LGBT esse ano para a Câmara, que a nossa realidade vai mudar. Não, somos grupos diferentes. O grupinho de lá nunca vai ajudar o grupinho daqui. E a gente tem que ter esse entendimento. Eu vou dar um exemplo, porque se deixar por mim, eu sempre vou estar invocando a pessoa. Mas é uma realidade, assim, ó. Quando veio a Drica falecer no dia 1º, não foi um movimento social que armou tudo, que se preparou. Não. O movimento social na minha rede social só colocou assim, embaixo de uma foto dela, Drica presente. Mas quem foi atrás de todo o processo, e isso é uma forma muito rara de acontecer, porque a Drica, para quem não conheceu, eu posso definir ela como um furacão. A Drica era um furacão. Era uma pessoa que ela chegava na tua vida, ela estremecia todas as situações, assim. Era uma pessoa que tu, de longe, tu sabia que ela estava no Centro-Leste porque tu ouvia a risada dela de longe. Eu lembro que quando eu chegava no festival, no SIC eu já estava ouvindo ela rir. Então quem conheceu ela sabe o quão explosiva ela sempre foi. Muito, falava alto, gargalhava, e ela tinha assim, não, ela se mexia bastante, e não sei o quê. Enfim. E quem tomou conta dela foram nós, enquanto amigos. Porque a gente está falando de uma família do Amazonas, que mal teve condições para vir. E daí, assim, até hoje eu não vi manifestação de nenhuma das pessoas que são ligadas às questões político-partidárias, que têm dinheiro, cobrarem o que realmente aconteceu com a Drica. Todo mundo só aceitou que foi suicídio e acabou. E todo mundo que conheceu a Drica sabe que não é essa a história. E é isso. E essas questões, assim, né, por que eu estou trazendo todo esse turbilhão de histórias? Porque, no final das contas, se não é a gente a fazer, a estar por trás e a pegar essas rédeas e a gente conseguir fazer essas transformações, mesmo que seja de uma maneira que nesse primeiro momento ela vai ser afrontosa para muitos, porque a gente está incomodando. A gente está ganhando um protagonismo que uma galera nunca conseguiu chegar. E isso parece que incomoda. Então, quando a gente começa a dar esses avanços, começa a vir esse tipo de ataque, por exemplo, que todas as nossas produções elas são de lacração, que todas as nossas produções elas não têm uma relevância social, né? Que nós somos uma minoria. E o que eu vejo muito de nós é que, como a gente está numa idiocracia, né? A gente deu poder para gente idiota, nós que temos o conhecimento, que temos a sabedoria, não conseguimos debater com essa gente. E é isso exatamente o que acontece, a gente não tem mais um debate. Não tem como a gente dizer assim, né, até eu usei de exemplo agora recentemente, me chamam para um podcast com o Nicolas Ferreira. Não tem diálogo, gente. Não existe um debate, não vai ter uma conversa nesse processo. Não adianta, é eu perder tempo. Porque já está instaurado qual é o tipo de situação que a pessoa vai se colocar.
e vai ser uma palhaçada. E a gente se sente intimidados nesse processo todo. A gente que detém conhecimento, que entende que aquilo ali é uma vergonheira, é uma vexameira, mas daí quem passa vexame, na verdade, somos nós. Porque quando a gente volta para casa, depois desses processos, a gente vê que a pessoa tem lá, sobe 100 mil seguidores, e daí tem não sei mais quantos apoiadores, e é isso. E a gente também, a gente passou num processo por muito tempo de ser menos em tudo. Né? A gente se sente menos numa produção quando a gente está no trabalho, a gente se sente menos de pertencente a determinados espaços, aí vem uma lógica cristã, que eu não sei de onde que vem, não sei de onde vem, uma lógica cristã de que a gente tem que se evoluir, né, espiritualmente. Não, mas a pessoa foi lá no púlpito com uma peruca loira, debochando de travestis transexuais, fomentando ainda mais violência na rede, e eu tenho que dar a minha face para que ele bata de novo. Só que assim, a face que ele vai bater, ou que alguém vai bater, provavelmente não vai conseguir mais nem se levantar do caixão. Porque a gente sabe como é que estoura depois esse tipo de violência. Então assim, a gente está vivendo um processo em que a gente vai ter que aprender a deixar de ser tão passivos. Porque é isso que a gente está sendo. A gente está sendo passivos, a gente está sendo omissos, a gente está sendo, de certo modo, eu penso muito sobre isso, que a gente está cúmplices de toda essa violência que está chegando até a gente. E a gente não está conseguindo se defender. Eu não sei se é porque a gente já perdeu a fé na humanidade, e eu acho que isso tem muito, porque eu converso com muitas e muitas pessoas que meio que já desistiram do rolê. Então, eu não sei se é esse processo, eu não sei se também entra numa questão de a gente entender que o outro lado é muito desarticulado para qualquer tipo de diálogo, então a gente realmente, de fato, não vai ter como... Porque antes, quando era dentro de casa, né, pessoas LGBT que se assumir, né, e que a família acolheu, que também tem esse ponto. Mas quando tem esse processo, a gente sabe como ir entrando, como ir conversando com os nossos pais, a gente sabe como fazer todo esse giro, porque a gente se conhece, né? Principalmente quando a gente se conecta com os nossos pais, porque também tem pessoas que nunca tiveram essa conexão, que só eram obrigadas a conviverem juntas no mesmo espaço. Mas quando está essa conexão, a gente sabe até que passo vai, como que conta, como que a gente vai conseguindo esse território, esse apoio, a quebra de preconceito. Mas quando isso já é um plano político, capitalista, de uma direita que está vindo nos confrontar, não tem diálogo, gente. Não existe diálogo. Então, essa falta de conversa está fazendo com que a gente desanime. Porque, se vocês forem perceber, por exemplo, inclusive o próprio posicionamento da Erika Hilton nas redes, ela é sempre muito agressiva. E ela tem que falar de uma maneira agressiva, porque se ela fosse que nem a direita, quando senta no púlpito para falar de maneira doces, palavras agressivas, né, utilizando da violência passiva-agressiva, ninguém ia ouvir ela. Ela ia passar por mais uma. Me lembro de uma frase da Ângela Albino, que ela foi vereadora aqui em Florianópolis, que ela disse o seguinte, que ela só começou a ser ouvida dentro da Câmara quando ela cortou o cabelo. Tipo, isso é assustador, gente. É assustador pensar que uma mulher que tinha um cabelo maravilhoso, que o dela quase na cintura, teve que cortar o cabelo curtinho para ser ouvida dentro da Câmara. E daí quando a gente vai pensar, por exemplo, é só botar assim, ó, no Google, mulheres de poder, mulheres poderosas na história, né? Tu vai ver que as características, elas já vêm para essa identificação masculina. Porque senão o cara não vai conversar com ela, não vai ter diálogo com ele. Não vai. E é exatamente isso que nos prejudica enquanto travestis transexuais nesse movimento LGBT. Porque fora toda transfobia, a gente esquece que a gente vive no patriarcado, que a misoginia dentro do movimento LGBT é imensa. E se não é a gente gritando, ninguém vai nos ouvir.
Por mais que a gente passe romance louca, grandes conquistas que a gente teve foi o quê? Quando a gente vai falar sobre a questão do sistema carcerário, a gente precisou de uma travesti ficar de peito de fora, enfrentando a polícia e dizendo assim, ou eu sou homem, ou eu sou uma mulher. Se eu sou homem, eu vou continuar com o peito de fora. Vocês entendem? E eu acho que isso que a gente está fazendo na Transforma agora é uma questão de afronte. Eu fico triste de ver aqui as pessoas sempre as mesmas. Não vou mentir. Daí eu vou falar mais uma vez, assim, cadê o nosso movimento LGBT de Florianópolis que poderia estar ocupando esses lugares aqui? Poderiam nem estar me ouvindo, porque tem muita gente que não vai pra minha cara. Podiam, mas eles podiam estar ali na feirinha, né? Podiam estar aproveitando outros espaços. Assim, cadê essa galera? Por que essa galera não está aqui? E daí a gente vai falar sobre a questão da distância, que a gente está na UDESC, mas eles não iam no CIF também. E quando a gente vai falar sobre essa questão também do movimento desse fortalecimento em Florianópolis, enquanto a lógica capitalista transformar as nossas instituições enquanto concorrentes uma das outras, a gente nunca vai ter união. Aí a gente está falando sobre cultura, sobre o edital Paulo Gustavo, que veio uma fortuna aqui para Floripa, e que daí eu quero escrever um projeto, aí o Comiso quer escrever o projeto dela, e daí a gente se torna rivais de um valor. Isso sempre foi a lógica da ONG. Sempre. Sempre foi dessa forma. Nunca foi diferente. E eu me lembro muito nos anos 2000, quando a nossa ONG começou a receber os projetos do governo, que sempre tinha uma dúvida da nossa conduta. Não de como a gente ia executar, mas de como que a gente conseguiu. E daí a gente entra com aquela lógica do machismo, do patriarcado, né? Mulheres, trans, travestis, elas só podem ter dado alguma coisa em troca para conseguirem um projeto. Porque não é pela inteligência, não é pela sabedoria, não é pelo culhão de ir lá e bater a mesa e dizer que é capaz e que pode fazer. Nunca foi por isso. Pelo menos dentro dessa lógica, né, de algumas pessoas no movimento, principalmente as mais antigas. E eu desconheço, desde a década de 90 para cá, travestis e transexuais, por exemplo, que ocuparam primeiramente cargos de poder e decisão para coordenarem espaços de acolhimento à comunidade LGBT ou de montarem um processo empreendedor, e daí eu vou poder falar na Maitê, por exemplo. Né? A Maitê é uma pessoa que eu não sei se ela chegou a concorrer a cargo político, eu acho que não me lembro. Não me lembro. E olha o puta trabalho que ela tem. E daí essa galera que é ligada a questões políticas partidárias, que estão lá sempre concorrendo, blá blá blá, tá fazendo o que na cidade? Cadê esse povo, gente? Cadê esse povo que eu não vejo na rua? Que eu enxerguei eles no meu território. Agora eu vou utilizar de uma maneira bem possessiva, que nem as travestis, né? Eu enxerguei no meu território da noite as pessoas lá, pedindo voto. Não vejo mais elas nesse cenário. Eu não vejo. Eu não vejo, e sempre a pessoa que está comprando lanche, pagando lanche para as meninas lá sou eu, que não tenho dinheiro. E isso me incomoda assim, ó, de uma maneira absurda. Porque é sempre a gente que não tem, que divide aquilo que não tem, e assim vai indo. Então, falando sobre essas questões de violência, né, e como a gente pode estar atacando, eu acredito que estar ocupando espaços como a Transforma, indo pagar para assistir filmes LGBTs no cinema, promovendo essa cultura, vai lá, tu tem a Prime, pagou a Prime, porque às vezes é R$9,90, eu acho que paga, não tenho certeza. É porque eu pago para jogo, né, gente? Mas eu acho que é R$9,90, daí tu tem acesso a tudo, se tu vai na questão do joguinho. E, pô, tu tem a Prime? Ah, tá passando, sei lá, os Vingadores, né? Chegou, assiste os Vingadores, mas vai também ali no filmezinho LGBT brasileiro, dá uma clicadinha ali pra ver o que é, sabe?
Tipo, às vezes é a própria questão do cliente. Ah, não quer assistir? Sabe o que tu faz? Deixa rodando. Às vezes eu faço isso, sabe? Eu não tenho tempo. Por exemplo, saiu um filme que eu não vou assistir. Eu já botei na minha cabeça que eu não vou assistir. Mas eu gosto muito porque tem um amigo meu no filme, que é o Maníaco do Parque. Eu fui lá, dei um clique e saí. Sabe? Desliguei o monitor. É sério, gente. Eu fiz isso. E deixei o filme rodando. Deixa. Sabe? Tipo, não custa. E às vezes a gente pode estar, né, auxiliando nesse processo também da questão do próprio audiência para a galera. A gente sabe que, por exemplo, o like, a gente não paga pelo like ainda, né? E quando a gente leva conteúdos de relevância na rede, quantas pessoas vão lá, dão like, quantas pessoas vão lá e comentam. E às vezes pode não ser nem algo tão relevante. Eu sei que eu e o Comiso, usando agora ela de bode expiatório, a gente que é DJ, a gente passa por isso, né? A gente posta um flyerzinho lá, e daí tem assim, tipo, 3 curtidas. E daí, tipo, a gente vai lá e acontece uma catástrofe com a gente, que a gente posta não sei o que. Ai, tu vai sair dessa, não sei o que. Daí tu começa a perceber assim, gente, mas as pessoas estão ligadas na nossa rede. Elas estão ali acompanhando. Só que elas não apoiam o nosso trabalho. É isso. É simplesmente isso. Elas não apoiam o nosso trabalho. Mas elas gostam de ver a nossa desgraça. Elas gostam de ver a gente passando dificuldade. Mas isso eu tô falando de tudo, tá? Pra tudo no universo. Não tô falando só que a comunidade LGBT é assim. Apesar de no nosso meio, enquanto LGBTs, a gente percebe que é assim. Então, vamos apoiar aí o cinema. Eu acho que eu vou encerrar a fala por aqui, porque senão eu vou me estender muito e eu já puxei muito gancho. E eu quero agradecer a presença de todo mundo. E eu queria ouvir vocês um pouquinho. Se eu incomodei vocês, eu vou ter adorado muito, porque é exatamente sobre isso que eu vim fazer aqui hoje. Eu não me levantei da cama, cansada. Fiz maquiagem, botei vestido bonito pra não ter incomodado ninguém. Acho que é isso. Obrigada. O que quer falar, gente? Se ninguém falar, eu vou atirar o microfone na cabeça, eu vou pegar. Então, é sobre isso, gente. Obrigada. Gente, palmas para Lidas de novo. Minha amiga, minha irmã, minha mãe, né?